Bom, eu estou aqui para mostrar para vocês como é que faz um questionário com questões aleatórias, tá? Então, primeira coisa, né, tem que estar com a edição da comunidade habilitada, onde vai aparecer esses links, né? E aí clica aqui em adicionar atividade ao recurso, escolhe um questionário, está aqui questionário. Aqui a gente vai só fazer uma configuração inicial, então eu vou dar um nome para ele. Aqui eu vou escrever alguma coisa sobre orientações para os alunos, né? Então, orientações para a avaliação, tá? Depois eu escrevo isso. Na duração eu vou estipular de quando até quando que ele vai estar aberto, tá? Para os alunos poderem fazer. Então, aqui eu estipulei já os horários. Eu posso colocar um limite de tempo aqui, por exemplo, eu quero que o aluno, quando ele abra o questionário, ele termine em até tanto tempo, tá? Então eu posso habilitar aqui e colocar em horas, dias, minutos, segundos, semanas, tá? Quanto tempo que ele precisa terminar a prova. Eu vou deixar desabilitado isso porque, como eu vou usar questões aleatórias, eles podem acessar a qualquer momento, que dificilmente um vai pegar uma avaliação igual a do outro, tá? Então vou deixar aberto aqui. Mas se vocês quiserem agendar um horário, olha, tal dia, por exemplo, às 19h30 vai estar liberada a avaliação para vocês, e vocês vão ter, por exemplo, 3 ou 4 horas para fazer, é só botar aqui esse limite de tempo que eles têm para realizar a prova, né? Então, eventualmente, se alguém chega um pouquinho depois, vai contar o mesmo tempo que os outros tiveram para fazer, tá? Aqui, né, configuração de nota. O que é importante aqui, né? Se tiver uma categoria configurada no Moodle, vocês podem utilizar, tá? Nota para aprovação, vou botar aqui 6, tá? Desculpa, eu vou deixar isso zerado, porque como é grau C, né? Então vou deixar zerado. Número de tentativas permitidas, tá? O que eu vou fazer aqui? Como eu estou deixando livre para eles fazerem, eu vou botar uma tentativa só. Mas eu poderia botar 2 ou mais e aqui escolher, né? Se vale a primeira tentativa, a última tentativa, uma média das notas ou a nota mais alta, tá? No meu caso aqui eu vou deixar só uma tentativa, tá? Layout. Então, nova página, o que eu quero fazer? Eu quero que todas as questões estejam na mesma página, então vou deixar aqui nunca nova página, tá? Mas vocês poderiam botar aqui a cada pergunta ou a cada 2 perguntas, então ele teria que passar pelaquela quantidade de perguntas para depois ir para a próxima página. Lembrando que daí nesse caso, né, se ele tivesse uma limitação de questões por página, ele teria que responder uma questão para depois avançar, tá? Comportamento da questão, né, eu vou deixar aqui misturar entre as questões, sim. Deixa eu ver aqui. Esse misturar entre as questões, ele vai embaralhar as questões, tá? Ele vai embaralhar, na verdade, aqui misturar entre as questões, ele vai embaralhar
as alternativas, tá? Então, não, esquece. Misturar entre as questões, ele vai embaralhar as questões, tá? Então, por exemplo, ele pode alterar a ordem das questões se o aluno fizer uma nova tentativa, né? Então, ele começou a fazer, não terminou, daí volta lá para fazer, e aí ele pode embaralhar de novo. Eu vou botar aqui não, tá? Como se comportam as questões, eu vou botar feedback adiado, tá? Porque daí os alunos não conseguem ver as respostas até encerrar o prazo que eu dei aqui para encerramento do questionário, tá? Então eles só vão conseguir acessar as respostas depois que o questionário estiver fechado. Opções de revisão. Aqui é importante, ó, que durante a tentativa, né, ele não tem aqui a opção de desmarcar, marcar essas alternativas, mas aqui, né, após a tentativa, é interessante que ele consiga ver só o que ele marcou, tá? Por quê? Porque senão ele pode ver qual é a resposta correta e passar para algum colega. Então, aqui, após a tentativa que ele fizer, só pode ver a tentativa. Mais tarde, então ele já terminou a prova, mas o questionário ainda está aberto. Então, ainda pode ver só a tentativa, tá? Depois do fechamento do questionário, ele pode ver tudo daí, tá? Inclusive acessar a própria nota dele, tá? A nota eu vou... Não, deixa. Ele pode ver tudo depois que terminar, finalizar o questionário, inclusive a nota que ele tirou, tá? Aqui eu vou botar a imagem do aluno, né? Só na página dele lá. Restrições extras não vou colocar. Feedback geral. Nada. E por enquanto eu vou deixar escondido enquanto eu estou configurando, tá? Então vamos salvar e mostrar. Tá aqui o questionário, a tela inicial, tá? Depois eu vou botar as orientações aqui. Mas eu ainda não coloquei as questões, então eu tenho que cadastrar essas questões, tá? Então vou aqui editar questionário. E aí aqui é o espaço onde eu incluo as questões, tá? E vou mostrar para vocês como é que a gente faz para incluir questões que ele vai sortear, tá? Então, aqui na hora de inserir, eu coloco adicionar uma questão aleatória, tá? Então, aqui ele vai dizer a categoria existente que tem, tá? Mas eu quero fazer uma nova categoria, então, tá? Eu vou criar duas categorias, na verdade, para essa minha prova. Então, uma das categorias vou chamar de questões conceituais, tá? Categoria pai eu posso deixar assim como tá. Aí eu crio categoria e adiciono uma questão aleatória, tá? Na verdade, a gente pode adicionar várias questões aleatórias, tá? E depois, se precisar, a gente pode mudar elas de categoria. Então tem essa opção de mudar a categoria, tá? Aqui, para cadastrar as questões, então, ver questões, tá? Então aqui eu acessei o banco de questões agora, onde eu tenho as questões, como não tem nenhuma cadastrada, elas não aparecem aqui, tá? Qual a categoria que eu estou trabalhando, é essa aqui mesmo, questões conceituais, tá? E aí eu vou criar uma nova questão. Só antes vou dar uma passada aqui, ó, categorias, tá? Então eu criei agora uma categoria de questões conceituais, não tem nenhuma questão nela cadastrada ainda, mas eu vou cadastrar. Depois vai ter uma outra categoria aqui, questões de cálculo, tá? Então vou trabalhar com duas categorias nessa prova, nessa avaliação. E cada uma delas vai ter uma quantidade de questões que vão ser sorteadas, tá? Então eu vou cadastrar as questões agora, tá?
tá? E eu posso, inclusive, exportar, se eu quiser, eu fiz essa aqui, eu vou ter no semestre que vem, eu quero utilizar essa avaliação de novo, então eu posso exportar para um arquivo no meu computador, e aí quando eu entrar na minha nova comunidade no próximo semestre, eu posso importar essas questões direto, sem precisar ficar cadastrando tudo, tá? Então eu vou voltar aqui para a categoria, tá aqui questões conceituais, então, e aí eu vou cadastrar, ó, criar uma nova questão, tá? Aí tem diversos tipos aqui, múltipla escolha, verdadeiro e falso, associação, etc, tá? Eu vou cadastrar todas as questões que eu vou cadastrar aqui, eu vou cadastrá-las como múltipla escolha, tá? Então na múltipla escolha, adicionar, e aí aqui a gente dá um nome para a questão, tá? Aqui a gente coloca o enunciado. Aqui se eu quero botar letras, números, né, ou sem numeração nenhuma. Se eu quero misturar as opções, né, as alternativas, tá? E aqui se vai ser uma ou múltiplas respostas. Então no meu caso aqui vai ser uma resposta só, tá? Aí eu vou escrever as alternativas aqui, ó. Vai ter aqui escolha 1, tem um campo de texto onde eu vou digitar a resposta. Na nota aqui, para esta que é a resposta correta, eu vou botar 100%. Tá? Nas demais eu boto 0%, então se elas estão erradas, ou boto nenhum, deixo nenhum mesmo, tá? E aqui eu posso colocar alguma coisa que justifique, né, essa resposta, se eu quiser, tá? Aí eu vou cadastrar as outras, então coloco outra alternativa, deixo nenhum, todas as outras que estão erradas eu cadastro, deixo nenhum. A ordem que vocês vão colocar aqui não interessa, tá? Já que eu vou clicar aqui em misturar opções, então ele vai embaralhar as alternativas, né, independente da ordem que vocês colocaram aqui, e ele vai saber qual é a resposta que é correta. Então vou cadastrar as minhas questões e já continuo com o tutorial. Bom, aqui eu terminei de incluir as primeiras questões, tá? E aí eu preciso criar uma nova categoria para colocar as outras questões, tá? Então, estou aqui com as questões que eu já cadastrei, ó, cadastrei 4 questões conceituais. Agora vem categorias, tá? Que eu tenho só uma categoria aqui com as 4 questões que eu cadastrei, tá? Eu preciso criar uma nova categoria agora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui embaixo, tá? E digo o seguinte: categoria pai é a mesma categoria pai que eu utilizei para minha categoria que eu acabei de criar, tá? Então vou usar a categoria superior a ela. Então tem os níveis das categorias estão aqui, tá? Então a categoria pai delas vai ser essa aqui, top for grau C, tá? Então vai ter uma categoria de questões conceituais e uma categoria de questões de cálculo, tá? Que eu vou criar agora. Então vou colocar o nome aqui, questões de cálculo. Questões de cálculo, tá? Posso escrever alguma coisa aqui se eu quiser, né? Não vou escrever nada. Adicionar categoria. Tá? Então tá aqui criada outra categoria, só que não tem nada, nenhuma questão nela, tá? Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas conceituais. Eu vou entrar nessa categoria, tá? Posso clicar nela ali mesmo e eu vou começar a criar as questões aqui da mesma forma que eu fiz das outras, né? Então criar questões, no meu caso vai ser de múltipla escolha, né? E aí as outras questões são iguais às que já foram apresentadas. Pessoal, aqui no final do cadastramento de uma questão, ó, então cadastrei uma questão, uma coisa interessante é essa opção aqui, múltiplas tentativas, tá? Então vocês podem botar uma penalidade na nota para cada tentativa que o aluno errar. Então uma tentativa é uma vez que ele envia a questão e o Moodle corrige, tá? E aí se tiver programado para ele ter mais de uma tentativa, a cada tentativa ele pode descontar um ponto se a gente quiser, ou uma percentual dessa pontuação, tá?
No meu caso aqui eu estou só com uma tentativa, vou deixar 0, tá? Mas vocês podem alterar isso se vocês quiserem, né? Por exemplo, eu vou deixar ele fazer 2 tentativas, a cada tentativa eu quero que desconte 33%, tá? Então deixa ali. Uma outra coisa que eu ia falar, aqui a gente está com questões de múltipla escolha, tá? Em questões que são subjetivas, né, que o aluno vai ter que escrever uma resposta, então eu cadastraria tem um campo que abre para eu cadastrar a resposta correta, tá? Que isso ele é bom para ajudar a pessoa que vai corrigir depois, se não for vocês mesmo, tá? Para ver qual é a resposta certa. Mas o Moodle, eu ainda não, não descobri como funciona bem isso. O Moodle compara a resposta do aluno com essa resposta que vocês cadastraram, tá? No caso, se é uma resposta subjetiva. E se não tiver bem igual, ele vai dar errado, tá? Então, questões subjetivas é bom vocês conferirem depois, né, a questão por questão que os alunos erraram para ver se não tem alguma subjetiva que ele escreveu certo e o Moodle deu errado, tá? E, as objetivas, como ele já sabe qual é a resposta certa, ele já corrige automático, tá? Então, como eu vou fazer uma avaliação só com questões objetivas, a ideia é que ele já corrige automático e já me dê a nota do aluno. Tá? Então, vou salvar aqui a última questão que eu cadastrei. Então, estão aqui, ó, cadastrei aqui. Como eu tenho só 2 alunos que vão fazer avaliação, eu cadastrei poucas questões. Então, nessa categoria de cálculo, eu cadastrei 6 questões, tá? E na outra categoria, que é questões conceituais, cadastrei 4, tá? Então, as questões já estão cadastradas. Eu cadastrei uma que era de cálculo, cadastrei aqui e eu quero botar na outra categoria, que é a categoria certa dela. Seria só marcar aqui, ó, e aí escolher aqui para qual categoria que vocês querem transferir e clicar em mover para, tá? No meu caso tá tudo certo, eu não vou clicar em nada, tá? Então, aqui eu volto para as questões, tá? Não. Aqui vamos voltar então e vamos escolher editar questionário, tá? Então já tem uma aqui, mas na verdade eu vou apagar esse aqui, tá? E vou começar de novo, tá? Então vou começar de novo aqui, adicionar uma questão aleatória, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar de categoria existente, não é nova categoria. Se eu tivesse que cadastrar as questões ainda, eu poderia clicar aqui em nova categoria e ir cadastrando, tá? Mas é a categoria já existente. Então, qual é a categoria que eu quero pegar? A categoria é questões conceituais, né? Como eu falei, eu vou ter só 2 alunos fazendo essa avaliação, então eu cadastrei só 10 questões, tá? Eu vou botar 2 questões, são 4 questões conceituais e 6 de cálculo que eu cadastrei. Eu vou botar 2 questões conceituais para cada aluno, tá? Então tá aqui, ó, 2, selecionei 2 e ele mostra aqui quais são as questões cadastradas que correspondem a essa categoria, tá? Então, adicionar questões aleatórias, tá? Então ele botou aqui 2 já, ó, aleatório, de qual categoria? Questões conceituais, tá? E aí eu vou adicionar as outras, então. Adicionar uma questão aleatória, tá? Não é mais do conceitual, agora eu vou pegar das questões de cálculo, tá? Então ele está buscando lá. E aí eu vou botar 4 questões de cálculo para os alunos fazerem. 4 de cálculo, 2 conceituais, todas objetivas, tá? Então vou adicionar aqui. Então tá aqui já. São 2 questões conceituais, 4 de cálculo. Se eu quiser eu posso mover isso para não ficar primeiro os conceituais e depois os de cálculo. Então eu movo como eu quiser isso aqui. E o importante é que a gente consiga fechar 10 aqui, que é a nota, né? Nota máxima ali, tá? Então eu vou refazer aqui esses cálculos, né? Vou alterar os pesos
e aí tem que fechar 10 questões, da pontuação 10, tá? Essa aqui é a nota de cada uma dessas questões, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Duas, um ponto cada. Deixa assim. Questões de cálculo. Vou botar 2. 2. Opa. Então, para eu alterar o peso, eu clico nesse lápis aqui e aí eu coloco ali o peso que eu quero, tá? Então, todas as questões de cálculo eu vou colocar um outro peso. Os conceituais eu vou deixar. Tá feito. Aqui uma coisa importante, ó, quando for alterar o peso, altera e coloca, dá um Enter. Eu não dei o Enter e ele não computou. Então nós temos aqui 2, 4, 5, com mais 5, 10. Tá? Então fechou as minhas, os meus 10 pontos. Essa opção aqui de misturar as questões, né? Se lá antes eu marquei que ele pode misturar as questões, eu deixei que não, tá? Mas cada vez que o aluno visualiza a avaliação, ele pode embaralhar as questões de volta, tá? Então eu deixei que não, porque daí pode dificultar um pouco a questão do aluno. Às vezes ele abre o questionário para ver as questões e aí ele vai lá calcular, faz alguma outra coisa. Pode ser que ele demore algum tempo, né? E aí quando ele voltar, pode ser que a sessão dele tenha expirado, ele tem que fazer login de novo e aí entrar de novo no questionário. Se ele entrar de novo, aí as questões vão estar embaralhadas, né? E aí pode dificultar um pouco ele de achar a questão que ele fez o cálculo e tal, tá? Então eu vou deixar para não misturar, tá? Mas a princípio é isso, tá? E agora eu vou voltar para o questionário aqui, tá? E como ele já está habilitado, né? A função aqui ele já está aberto no caso. Eu vou botar aqui em tentar responder o questionário agora para ver como é que ficou. Bom, então posso dar uma olhada na prova, na avaliação, como é que ficou, né? Então são 6 questões, estão aqui já, ó, tá? Se eu clicar eu já vou direto para cada uma delas. Mas então, questão de cálculo com as alternativas, outra questão de cálculo com as alternativas, aos pesos 2, que nem eu configurei, tá? Peso 1 para questão conceitual, tá aqui. Peso 2, outra questão de cálculo. Peso 1, questão conceitual. E peso 2, outra questão de cálculo. Aí fecha os 10 pontos que o aluno precisa. Quando ele finalizar a avaliação, marcar todas e clicar aqui embaixo em finalizar tentativa, então o próprio Moodle já vai corrigir, como são todas questões objetivas, o próprio Moodle já vai corrigir e já vai calcular a nota do aluno, tá? Então é isso. Acho que é isso, né? Aqui só para mostrar a avaliação dos alunos, né? Então aqui eu clico na avaliação, entro e vou em tentativas, tá? Aí eu tenho uma relação aqui dos alunos com as notas que tiraram, as questões que acertaram e as questões que erraram, tá? Então, por exemplo, eu sei que esse aluno errou esse aqui, né? Eu tenho alguns casos aqui de uma questão que é objetiva, tá? Então o próprio sistema já corrige, né? Mas se for subjetivo, ele muitas vezes não vai corrigir certo, tá? Então tem que entrar aqui, às vezes, na questão, tá? E tem que analisar, né, se está certo ou se está errado. Eu posso alterar colocando aqui, ó, faça um comentário ou modifique essa avaliação, tá? Então aqui eu venho, né, e se eu acho que o aluno acertou, né, eu posso fazer algum comentário, e eu posso trocar aqui e botar 1 ao invés de 0,
tá? Nesse caso a minha questão valia 1 ponto, tá? Então vou botar 1 ao invés de 0 e ele vai contar que o aluno acertou, tá? Que não é o caso aqui agora, tá? Posso até colocar valores intermediários, né? Então, por exemplo, o aluno deu uma resposta, não está totalmente certo, eu posso colocar um valor intermediário lá entre 0 e a pontuação da questão. Essa aqui é uma outra avaliação, tem 10 questões, tá? Então, é uma outra avaliação só para mostrar a questão das notas, tá? Então, aqui já está as notas computadas. Eu tive que passar algumas delas aqui que estavam erradas para ver se estavam certas, né? E aí depois o restante o próprio Moodle já corrigiu automático, que era o objetivo, né? Então, ele já fica com as notas registradas aqui, facilita até para a gente fechar as notas depois. Tá bom?